Então, como eu disse, né, a gente vai trabalhar com equações na resolução de problemas. E aí, como o próprio título já diz, é resolução de problemas. Não tem teoria, tá? Não tem nada que a gente possa ficar horas e horas falando aqui, é simplesmente praticar. É praticar e tentar entender, tá com português afiado, tá com a interpretação de texto em dias, porque cada questão vai ter uma forma diferente de resolver. E se você não entender o enunciado, se você não decifrar o que a questão pede, você vai errar, tá? O slide abrange os assuntos da página 156 a 162 do livro de vocês aí, ó, A Conquista da Matemática do 7º ano, tá? De novo, página 156 a 162 do livro. Quem quiser acompanhar, pode abrir o livro na página 156, tá bom? Então, vamos lá. Os conceitos básicos. Eu coloquei isso aqui só para a gente não ir direto para não ir direto para os exercícios, para não ir direto para os exemplos. Que diz o seguinte, ó, eu separei em 4 passos para a gente poder decorar esses passos e tentar resolver todas as questões seguindo esses passos aí. Para resolver problemas que envolvem equações, lembre dos seguintes passos. O primeiro, ler com atenção o problema e levantar os dados. 2. Traduzir o enunciado para a linguagem das equações. 3. Resolver a equação estabelecida. E 4. Analisar o resultado obtido e dar a resposta conveniente, tá? Então é só isso que a gente precisa fazer. Vamos ver um exemplo? O primeiro exemplo diz o seguinte: em uma classe, 20% dos alunos treinam capoeira. Sabendo que os outros 24 alunos treinam outros esportes, quantos alunos ao todo há nessa classe? Então vamos lá. Nós sabemos que 20% dos alunos, aqui é o primeiro passo, nós estamos reunindo os dados, tá? Primeiro passo, que é reunir os dados, é o que a gente está fazendo agora. Nós sabemos que 20% desses alunos treinam capoeira. 20% do total da turma treina capoeira. Os outros 24 alunos que estão dentro dessa turma, que nós não sabemos, treinam outros esportes, tá? Então a gente precisa saber quantos alunos há no total nessa turma. Agora a gente passa para o segundo passo, que é colocar os dados na linguagem matemática. Como assim, professor? Eu quero saber quantos alunos há nessa turma. Quantos alunos há em total dessa classe. Eu não sei quantos são. Então, eu tenho um total de alunos, um valor X. Porque eu não sei quanto é. Então, eu vou chamar esse número do total de alunos de X. Boa tarde. Boa tarde. Pode ser qualquer número, pode ser qualquer letra, pode ser um Y, pode ser um W, pode ser um Y, pode ser qualquer letra, tá bom? O importante é que eu represente com alguma letra. Desligam os microfones, por favor. Que eu represente com alguma letra, porque eu não sei quantos alunos há nessa turma, tá? Desse valor X aqui, 20% desses alunos treinam capoeira. 20% do total de alunos treinam capoeira, ou seja, eu tenho aqui na capoeira, né, 20% dos alunos, ou seja, 20% de quem? 20% de X. Isso aqui nós vimos em porcentagem. Nós sabemos que 20% de X é a mesma coisa que 20 sobre 100 que multiplica X, ou simplesmente 20x sobre 100, tá bom? E os outros 24 alunos treinam outro esporte. Então aqui, ó, os outros, né, o resto da turma, desses 24 aí, eles treinam outros esportes. Beleza, traduzimos para a linguagem matemática. Agora a gente precisa propor uma equação, que é o terceiro passo. A gente precisa propor uma equação para chegar na resolução do nosso problema. Nós precisamos saber quantos alunos ao total dessa classe. Nós sabemos que 20% treina capoeira e que 24% treina outro esporte. Ou seja, quando eu juntar o pessoal que treina capoeira com o pessoal que treina outros esportes, eu vou ter o número total de alunos dessa turma, não é isso? Então, quando eu somar 20% dos alunos que treinam capoeira ou 20 sobre 100,
mais os 24 que treinam os outros esportes, eu vou ter o total de alunos X dessa turma. Tá bom, gente? Então, nós conseguimos aqui propor uma equação para a resolução dessa questão, que é essa aqui. 20x sobre 100 mais 24 é igual a x, tá? Então, bora resolver essa questão aqui. Deixa eu só criar um espacinho aqui para a gente resolver essa questão. Então, vamos lá. Eu tenho a equação dada por 20x sobre 100 mais 24 igual a x. Eu quero saber quanto equivale esse x aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar todos os x de um lado da igualdade e a todos os números, né, de outro lado da igualdade. Então, vou só inverter aqui, ó. Vou dizer que x é igual a 20x sobre 100 mais 24. A primeira coisa que eu vou fazer é passar esse 20x para o outro lado da igualdade, com o sinal inverso. Ele está positivo, então ele vai vir para o outro lado negativo. Eu vou ter eu vou ter x menos 20x sobre 100 igual a 24, tá? Eu não consigo operar isso aqui sem tirar o MMC. Então eu vou tirar o MMC entre 1 e 100. O MMC entre 1 e 100 nós sabemos que é 100. Logo, que vai ficar 100 dividido para 1 dá 100 vezes x. 100x, tá? Menos 100 dividido para 100 dá 1 vezes 20x igual a menos 20x. Tudo isso aqui igual a 24, não se esqueçam, tá? O 100, ele tá dividindo aqui, ó. Ele tá dividindo do lado esquerdo da minha igualdade o 100x menos 20x. Eu preciso que de um lado fique só letras e do outro lado fique só números. Então, eu vou passar esse 100 com operação inversa para o outro lado da igualdade. Ou seja, ele vai passar multiplicando 24, tá? Aí eu vou ter que 100x menos 20x é igual a 24 vezes 100, tá bom? Agora a gente pode resolver tranquilamente, ó. 100x menos 20x é igual a 80x, tá? 24 vezes 100 é igual a 2.400. Ou seja, eu sei que 80x é igual a 2.400. Isso implica dizer o quê? Que o x ele vai ser igual, o 80 não está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. A 2.400 dividido por 80, que é a mesma coisa que 240 dividido por 8. Ou seja, o número de alunos dessa turma, o número total de alunos dessa turma é 30, tá bom? Eu tenho 30 alunos dentro dessa turma, onde desses 30, 20% treinam capoeira, ou seja, 6, e os outros 24 treinam outros esportes. O total de alunos é 30 e a resposta é x igual a 30. Então, vendo o quarto passo, eu tenho um valor que se encaixa dentro do que eu propus, se encaixa dentro do que o enunciado fala. Logo, eu tenho um valor de x plausível, que é o quarto passo, que é analisar se esse valor é um valor plausível, tá bom? Então, assim, o mais complicado é você montar a questão. Porque na parte de resolução, isso aí vocês já aprenderam na semana passada, vocês já estão craque, tá bom? Vamos a um outro exemplo, que se resolve de outra forma, porém seguindo os mesmos passos. No colégio do bairro, há turmas de 6º, 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental. Nesse colégio, 1/3 dos alunos cursa o 6º ano, 1/4 cursa o 7º ano, 3/10 dos alunos estudam no 8º ano e 140 desses alunos estão no 9º ano. Quantos alunos estudam nas turmas de 6º ao 9º ano dessa escola? Vamos lá, primeiro passo, analisar os dados. Eu tenho 4 turmas, das quais 140 estudam no 9º ano, 3/10 dos alunos estudam no 8º, ou seja, 3 sobre 10, 1/4 estuda no 7º, né, 1 sobre 4, 1/3 estuda no 6º, que é 1 sobre 3, tá? Ele quer saber quantos alunos tem ao total dessa escola. Quantos alunos tem aí juntando todas as turmas, tá?
O segundo passo é traduzir para a linguagem matemática. Novamente, eu quero saber o total de alunos que tem nessa escola. Eu não sei que número é esse, então eu vou chamar de X. Tá? O número total de alunos dessa escola é um número X. Eu não sei quanto é. Só que ele fala que 1/3 desses alunos estuda no sexto ano. 1/3 de quem? 1/3 do total, ou seja, 1/3 de X. Então, ó, no sexto ano, eu tenho 1/3 de X, 1/3 dos alunos. No sétimo ano, eu tenho 1/4 desses alunos, ou seja, 1/4 de X. No oitavo ano, eu tenho 3/10 destes alunos, ou seja, 3/10 de quem? De X, que é o total de alunos. E no nono ano, ele diz que tem 140 alunos, tá bom? Então é isso que eu sei. Eu sei que no sexto ano tem 1/3, no sétimo tem 1/4, no oitavo tem 3/10 e no nono tem 140 alunos, tá? Beleza. Eu preciso entender o seguinte, que eu quero saber o total de alunos dessa escola, do sexto ao nono ano. Ou seja, quando eu juntar os alunos que estudam no sexto ano, no sétimo ano, no oitavo ano e no nono ano, eu vou ter o número total de alunos que tem nessa escola. Ou seja, eu só preciso juntar, somar tudo para poder obter o total de alunos da escola, tá? Então, eu vou ter, na minha equação, 1/3 de X, que representa o sexto ano, mais 1/4 de X, que representa os alunos do sétimo ano, mais 3/10 de X, que representa os alunos do oitavo ano, mais os 140 alunos que estudam no nono ano. Isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual ao total de alunos que tem dentro dessa escola, vai ser igual ao meu X, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar todos os X de um lado da igualdade e o 140 aqui do outro lado da igualdade, não é isso? Então vamos fazer isso. Ó, nós vamos ter aqui 1/3 de X mais 1/4 de X mais 3/10 de X. O X está positivo aqui, ele vai vir para o outro lado negativo, ou seja, menos X. E o 140, ele está positivo aqui, ele vai vir para o outro lado, ó, negativo, menos 140. Beleza. Eu tenho aqui uma soma de frações, ó. Aqui tem 3, aqui tem 4, aqui tem 10 e aqui é como se tivesse um 1 embaixo. Eu preciso, então, reduzir todas essas frações a um único denominador. E como é que eu faço isso, gente? Através do MMC. Vocês lembram que a gente aprendeu lá no começo do ano? A gente vai agora calcular o MMC entre esses 4 denominadores, ó. O 3, o 4, o 10 e o 1. Tranquilo? Ó, o primeiro primo que divide algum desses números aqui é o 2. O 2 divide o 4. Então eu vou repetir o 3, tá? Eu vou repetir o 1. O 2 divide o 4 e divide o 10. 4 dividido para 2 dá 2. E 10 dividido para 2 dá 5. Eu vou repetir o 2 porque ainda tem um número aqui que é divisível por 2. Então eu vou repetir o 3 aqui, eu vou repetir o 5 e vou repetir o 1. E 2 dividido por 2 dá 1. Qual é o próximo primo que divide algum desses aqui? É o 3. O 3 divide o 3, então aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1, o 3 não divide 5, então eu só repito, e aqui também vai ficar 1. E por último, o próximo primo é o 5, que divide o próprio 5, ficando com 1 em todas as casinhas aqui. Logo, o nosso MMC vai ser o produto destes números que estão aqui. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, e 12 vezes 5 dá 60, não é isso? 60. Então a gente conseguiu reduzir aí todas essas equações, todas essas frações a um denominador comum, que é o 60, ó. Eu vou colocar ele aqui. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, ó. 60 dividido para 3 dá 20. 20 vezes 1x
20x mais 60 dividido para 4 dá 15, não é isso? Isso dá 15. 15 vezes 1x é igual a 15x, tá? Tudo isso aqui mais 60 dividido para 10 dá 6. Tudo isso aqui vezes 3 dá 18. 18 vezes x, ó. 18x menos 60 dividido para 1 dá 60. Vezes x dá aí 60x, menos 60x. Tudo isso aqui igual a menos 140, tá? O 60 está dividindo aqui, ele tem que passar para o lado de cá multiplicando, porque eu preciso que em um lado fique somente números e do outro lado fique somente letras, tá? Então, somando tudo isso aqui, 20 mais 15 dá 35. 35 mais 18 dá 53. Não é isso, pessoal? Então, fica 53x menos 60x igual a menos 140 vezes 60. Ó, esse 60 está positivo, mais por menos dá menos. E 140 vezes 60 dá aí 8.400. Eu não vou fazer todas essas continhas de uma por uma, colocando um embaixo do outro, porque isso aqui é trivial. Vocês já aprenderam, nós passamos o ano todinho estudando divisão com as 4 operações, tanto com inteiro, quanto com racional, quanto fração e etc. Tá? Então eu já vou partir direto. 50 mais 53 menos 60, mais por menos dá menos. 60 menos 56 dá 7. Então eu fico com menos 7x igual a menos 8.400, tá? Daí, esse 7 aqui, ele está multiplicando, ele tem que passar para o outro lado dividindo, porque eu preciso que todas as letras fiquem de um lado e todos os números fiquem do outro lado. E descobrindo o valor de x, eu descubro quantos alunos tem na escola. Então, como o 7 está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo, ó. Então, eu vou ter x igual a menos 8.400, tá? Tudo isso aqui dividido por menos 7, tá bom? Então, vamos tirar aqui só essa continha do 8.400 dividido para 7, ó. Aí esse resultado vai ser positivo, né? Porque menos com menos dá mais. Então vai ficar mais 8 dividido para 7 dá 1. 7 vezes 1 dá 7 para 8, baixo 1, 14. Aí baixo 4 aqui, fica 14 dividido para 2 dá 7. 14 dividido para 7 dá 2. 2 vezes 7 dá 14. Aqui vai ficar 0 e a gente põe os dois zeros aqui. Logo, o número de alunos que tem na escola, o número total de alunos que tem dentro da escola é 1.200. Ou seja, o quarto passo é plausível também. Eu encontrei um número que de fato se encaixa dentro dessa igualdade. Se eu pegar aqui 1/3 de 1.200 e somar com 1/4 de 1.200, somar mais 3/10 de 1.200 e somar mais 140, eu certamente vou obter 1.200. Tá bom? Então, o mais difícil não é resolver a equação, porque resolver a equação é só conta, é só braço. O mais difícil é você conseguir interpretar, entender o que a questão está querendo te dizer. Tá? Próximo exemplo. Vocês perceberam que até agora os dois exemplos que a gente trabalhou foram dois exemplos totalmente diferentes um do outro, né? Então, é importante que vocês consigam entender o que a questão está pedindo. Mais do que aprender a resolver a equação, é aprender o que a questão está pedindo. Exemplo 3. Guilherme e Thiago compraram 200 figurinhas. Dessas, 36 foram rasgadas e não puderam ser aproveitadas. Das figurinhas restantes, Guilherme ficou com 20 a mais que Thiago. Com quantas figurinhas cada um ficou? Tudo bem até aí, pessoal? Tô indo rápido? Ok. Então vamos lá. Primeiro passo. Precisamos tirar os dados, coletar os dados da questão, tá? Guilherme e Thiago, eles compraram aí, ó, 200 figurinhas, tá bom? Dessas, eles rasgaram 36. E das figurinhas que restaram, Guilherme ficou com 20 a mais que Thiago. Com quantas figurinhas cada um deles ficou? Essa aqui ela tem uma pequena pegadinha, porque eles falam que
as figurinhas restantes, Guilherme ficou com 20 a mais que Thiago. Então a gente não vai trabalhar com 200. A gente vai trabalhar com um total de figurinhas, tirando essas 36 aí que ficaram inutilizáveis, tá? Então o total de figurinhas real, que foi dividido entre eles, vai ser dado pelo que eles compraram, que foram as 200, menos as 36 que eles rasgaram, tá? Então isso aqui vai ser igual a 164, tá? Se eu tirar 36 de 200, eu vou obter aí 164. 164 são as figurinhas restantes, tá bom? Então, o total de figurinhas não é 200, é 164, certo? Guilherme ficou com 20 a mais que Thiago. Com quantas figurinhas cada um ficou? Perceba que essa aqui já é totalmente diferente das outras duas que a gente trabalhou. A primeira é diferente da segunda e a terceira ainda é mais difícil, é mais diferente ainda. Porque a primeira e a segunda, eles te davam um certo valor e queriam que vocês descobrissem o total daquilo, né? Na primeira tinha uma turma que metade fazia capoeira, metade fazia outro esporte, o resto da turma fazia outro esporte, e a gente tinha que descobrir quanto total tinha nessa turma. Na segunda eles deram uma fração que representa o total de cada turma e queria que a gente descobrisse o total de alunos que tem na escola. Dessa vez, eles nos deram um total de figurinhas, que é 164, mas eles não disseram com quantas figurinhas cada um deles ficou. Então a gente precisa saber com quantas figurinhas cada um deles ficou. Eu sei que Guilherme ficou com 20 figurinhas a mais que Thiago. Ou seja, o Thiago, que eu vou representar por T, ficou com o número X de figurinhas. Não sei quanto é. Eu só sei que o Thiago ficou com o número X de figurinhas e o Guilherme ficou com 20 figurinhas a mais do que Thiago. Ou seja, Guilherme ficou com as X figurinhas que Thiago ficou, mais 20 figurinhas. Tá bom? Eu preciso entender uma coisa. Quando eu juntar as figurinhas de Guilherme com as figurinhas do Thiago, eu vou ter o total de figurinhas, que é o total de 164 figurinhas. Então, passando para o nosso terceiro passo, que é montar a equação, eu vou ter que as X figurinhas que Thiago pegou, mais as X mais 20 figurinhas que Guilherme ficou, vai ser igual ao total de figurinhas que ambos compraram juntos, que foi 164, tá? Estou com a equação montada, agora é só resolver, certo? Então, eu tenho X mais 20, que foi de Guilherme, mais X de Thiago, igual a 164. Tá bom? Eu preciso que todas as letras fiquem do lado da igualdade e que todos os números fiquem do outro lado da igualdade. Então esse 20 vai vir para este lado de cá. Então eu vou ter x mais x igual a 164. Tá positivo o 20, ele vai vir para o outro lado negativo, como menos 20, certo? Esse x mais x aqui, eu posso realizar essa operação de soma, porque eu tenho duas letras que estão se somando. Ou seja, eu tenho 1x mais 1x. Eu vou ter quanto aqui? 1x mais 1x? 2x, certo? Isso aqui sendo igual a 164 menos 20. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 144, tá? Eu preciso que as letras fiquem de um lado e que os números fiquem do outro lado. Eu tenho esse 2 que está multiplicando o x. Eu posso passar esse 2 aqui para o outro lado da igualdade com a operação inversa, ou seja, eu vou passar esse 2 dividindo 144. Então, eu vou ter que x é igual a 144 dividido por 2, tá? Então, vamos realizar essa pequena divisão aí. 144 dividido por 2, ó, 14 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 2 dá 14, para 14, 0, baixo 4. 4 dividido para 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4, então resto 0 e x igual a 72. Beleza, x igual a 72. Acabou a questão? De jeito nenhum. A questão não perguntou isso, a questão perguntou com quantas figurinhas cada um ficou. Então a gente precisa responder a questão. Thiago tinha ficado com o número x de figurinhas. Só que quem é x? X é igual a 72. Então, ó,
O Thiago ficou com 72 figurinhas. E o Guilherme tinha ficado com 20 a mais que Thiago, ou seja, ele ficou com X mais 20 figurinhas. Quem é X? X é 72. Então, o Guilherme ficou com 72 mais 20 figurinhas. Ou seja, Guilherme ficou com 92. Tá? Então, Guilherme ficou com 92 figurinhas e Thiago ficou com 72. Quarto passo, analisar se o resultado que eu encontrei é plausível. Lembra que quando a gente somasse as duas, tinha que dar 164? Então, se nós somarmos 72 com 92, nós vamos obter 164, tá? Então, de fato, o resultado que nós encontramos é plausível, conseguimos completar a questão. Então, Thiago ficou com 72 figurinhas e Guilherme ficou com 92. Vocês percebem o quanto que a interpretação é importante, o quanto entender o que a questão pede é importante? Próxima questão. Os médicos do pronto-socorro de um hospital atenderam 1.400 pessoas no primeiro semestre de 2012. Em janeiro, foram atendidas 180 pessoas e em junho, 160. O número de pessoas atendidas nos outros meses do semestre foi o mesmo em cada mês. Quantas pessoas foram atendidas em cada um desses meses? Primeiro passo, coletar os dados. O hospital atendeu 1.400 pessoas no primeiro semestre. O que semestre significa, pessoal? 6 meses. Perfeito. Então, eles atenderam 1.400 pessoas nos primeiros 6 meses de 2012. Em janeiro, no mês 1, foram atendidas 180 dessas 1.400 aqui. E em junho, o mês 6, foram atendidas 160 pessoas dessas 1.400 aqui. O número de pessoas atendidas nos outros meses, de fevereiro a maio, foi o mesmo em cada um desses outros 4 meses. Quantas pessoas foram atendidas em cada um desses 4 meses, entre fevereiro e maio? Segundo passo, traduzir para a linguagem algébrica. O pronto-socorro atendeu 1.400 pessoas, então o total de pessoas atendidas durante os 6 meses foi de 1.400, tá bom? Durante esses 6 meses. Só que em janeiro eles atenderam 180 e em junho ele atendeu 160 pessoas. Ou seja, eu não vou trabalhar com 1.400 porque eu já tenho o valor dos primeiros 2 meses, aliás, do primeiro e do último mês do semestre. Então eu não vou trabalhar com 1.400, eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com 1.400, que foi o total, menos as 180 que foram atendidas em janeiro e as 160 que foram atendidas em junho. Ou seja, eu vou trabalhar com 1.400 menos 300, é isso? 0, 6 e 8, 14, vai 1, isso. Menos 340, que foi aí as atendidas em janeiro e as atendidas em junho, que foi o último mês. Dessa forma, gente, eu vou trabalhar aí com um total de... Vai tirar o 0 aqui, o 4 vai tirar o 4. Deixa eu fazer aqui, 1.400 menos 340. Eu vou trabalhar aí com um total de 1.060 pessoas, tá? Então, 1.060 foi o total de pessoas que eles foram atendidos aí nos outros 4 meses, de fevereiro a maio. Eu sei que de fevereiro a maio, o total de pessoas atendidas foi o mesmo em cada mês. Foi o mesmo. Então, quando eu juntar os 4 meses, eu vou obter este total de 160, de 1.060. Eu não sei quantas foram atendidas em fevereiro, eu não sei quantas foram atendidas em março, eu não sei quantas foram atendidas em abril, e eu não sei quantas foram atendidas em maio, tá? Mas eu sei que o número foi o mesmo. Então, eu tive um total de X pessoas atendidas em fevereiro, mais um total de X pessoas atendidas em abril,
em março, mais um total de X pessoas atendidas em abril, mais um total de X pessoas atendidas em maio. Isso tudo aqui, ó, igual a 1060, tá? Então nós obtivemos aqui já a nossa equação que vai resultar em quantas uma dessas pessoas foi atendida em cada um desses meses aí, de fevereiro até maio, que foram os 4 meses restantes, tá? Ou seja, eu vou ter aqui, ó, x mais x mais x mais x, né, mais x, tudo isso aqui igual a 1060. X mais x mais x mais x, eu vou ter um x mais um x mais um x mais um x 4 vezes. Ou seja, 4x vai ser igual a 1060. Eu preciso que letras fiquem de um lado e números fiquem do outro. Então, eu passo este 4 que está multiplicando, dividindo, tá? Então, eu vou ter x igual a 1060 dividido para 4. Vamos fazer essa continha aqui. 10 dividido para 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8 para 10. Sobra 2, baixo 6. Aí vai dar 4, ou 4 não, dá 6 aqui. Dá 6. 6 vezes 4, 24. Para 26 sobram 2. Baixo 0. E aqui dá 5. 5 vezes 4, 20 e não sobra nada. Ou seja, x é igual a 265. Então, durante os outros 4 meses, entre fevereiro e maio, ele atendeu exatamente 265 pessoas, já que o resultado foi igual ao número de pessoas atendidas durante esses 4 meses. Se você juntar esses 265 somado 4 vezes, né, entre os meses de fevereiro e maio, e somar com os 180 de janeiro mais os 160 de junho, você com certeza vai obter as 1.400 pessoas que foram atendidas no primeiro semestre, tá? Ou seja, o resultado que eu encontrei é plausível e o quarto passo também tá ok. Certo, gente?